América, a saga dos Estados Unidos. Rebeldes. Em maio de 1610, um navio chamado Deliverance zarpou em direção da América. "120 anos depois de Colombo, a jornada ainda era perigosa. Preciso de ajuda aqui! A bordo estava John Rolfe, um lavrador inglês de 24 anos em busca de uma vida nova. Atravessar o Atlântico levava pelo menos 2 meses, às vezes muito mais. 70% dos primeiros aventureiros, como Rolfe, perderam a vida no primeiro ano. Terra à vista! Mas para Rolfe, o risco valia a pena. A América do Norte era terra de oportunidades. Um continente de grandes e intocadas riquezas, a começar pelo mais valioso dos recursos: terra. Uma capa de 50 bilhões de árvores cobria a metade do que se tornaria o lar de mais de 300 milhões de pessoas. Mais a oeste, 60 milhões de bisões vagavam por uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. E dizia-se que seu subsolo estava cheio de gemas, prata e que tinha os maiores veios de ouro do mundo. Os colonizadores não esperam nada menos do que o Eldorado. Mas o que Rolfe encontrou na colônia inglesa de Jamestown foi o inferno na Terra. A colônia foi fundada 3 anos antes por 500 colonizadores. Olá? Olá? Quando Rolfe chegou, menos de 60 restavam. E estavam saindo de um inverno de fome. Tendo comido cavalos e outros animais, comemos botas, sapatos e qualquer outra coisa de couro que apareceu. Alguém me ajude! 3 meses antes da chegada de Rolfe, um homem foi queimado na fogueira por matar a esposa grávida com a intenção de devorá-la. Os colonos ingleses não estavam preparados para esse mundo novo e não queriam trabalhar com as mãos. Em vez de gado, trouxeram testes químicos para o ouro que jamais encontraram. E essa não era uma terra inabitada. Construíram Jamestown no meio de um império americano nativo. Os 60 colonizadores famintos estavam cercados por 20 mil índios da nação Powhatan, armados de arcos e flechas, arma 9 vezes mais rápida de recarregar do que o mosquete inglês. Logo se tornaram inimigos. Mas a chegada de John Rolfe foi o começo de um novo enfoque. Ele tinha um plano. Tabaco era dinheiro e a Inglaterra era viciada. Até então, só se cultivava tabaco nas colônias espanholas. Os espanhóis controlavam o comércio mundial. Vender sementes de tabaco a estrangeiros era punível com a pena de morte.
Mas John Rolfe conseguiu sementes de tabaco. Ninguém sabe como. No clima quente e úmido e no solo fértil perto da baía de Chesapeake e Jamestown, as plantas de tabaco se deram bem. A primeira grande colheita valia mais de $1 milhão em dinheiro de hoje. A grande força da América é nossa gente. Se você quiser saber que força define a América, é nossa gente. Nossa tradição imigrante. O fato de trazermos culturas do mundo inteiro. Eu sei o que custa ser bem-sucedido. E quando alguém chega lá, raramente é por sorte. É talento, é usar a cabeça, são várias outras coisas. Em 1614, Rolfe se casou com a filha do rei do Império Powhatan. O nome dela ficou legendário, Pocahontas. Em 1616, o casal viajou à Inglaterra, onde ela se tornou uma celebridade. Seu retrato fazia propaganda da vida no Novo Mundo. Shakespeare se inspirou na colônia. Ingleses ricos investiram nela e a Virgínia se tornou o assunto de Londres. Uma terra de abundância. Em 2 anos, o tabaco transformou a faminta Jamestown na cidade de maior expansão da América. Em 1619, mais 1.000 colonizadores vieram, incluindo 20 de Angola. Eram escravos, mas alguns dos primeiros africanos na Virgínia se tornaram donos de terras. 12 anos depois da fundação de Jamestown, os africanos tinham um papel fundamental na criação das colônias. Isso é incrível. 30 anos depois, havia mais de 20.000 colonizadores na Virgínia. A América se fundou no tabaco. Pelos 150 anos seguintes, será a maior exportação do continente. Dez anos depois da chegada de John Rolfe a Jamestown, outro grupo de colonizadores ingleses veio à América do Norte. Desceram em uma praia deserta quase 700 quilômetros costa acima. Chamaram sua primeira colônia de Plymouth, nome do porto inglês de onde saíram. Esses eram colonos de outra classe, um grupo de dissidentes religiosos com a fé no centro de sua vida. Fizeram a perigosa travessia do Atlântico buscando liberdade para praticar sua religião. Entre eles estava um aprendiz de tipografia de 24 anos, Edward Winslow. Ele chegou em um barco chamado Mayflower. Em abril de 1621, a colônia tomava forma e o Mayflower voltou à Inglaterra. E os chamados peregrinos ficaram sozinhos, em terras desconhecidas. Tínhamos grande esperança e um grande zelo interior em criar os fundamentos da propagação e avanço do Evangelho do Reino de Cristo nessas tão remotas partes do mundo. Vieram 19 famílias, cabras, galinhas, porcos e cachorros. Trouxeram rocas para afiar, cadeiras, livros, armas. E não tinham como voltar. Dirigiam-se ao rio Hudson, mas desembarcaram mais de 300 quilômetros a norte e no começo do inverno. Chegaram em meio a uma mini-idade do gelo, com temperaturas 2 graus abaixo das de hoje. Os invernos eram longos, as estações cultiváveis curtas. O solo era pobre, dava pouca coisa.
As reservas de alimentos logo acabaram. Nos primeiros 3 meses, mais da metade dos peregrinos morreu. Mas seu novo mundo não foi feito em terras virgens. Edward! Edward! Pessoas! Ali, olha! Ali! Como em Jamestown, aqui também já havia gente. Mas os Pokanoket queriam paz. Ensinaram os ingleses a cultivarem solo arenoso, usando peixe como fertilizante. Achamos os índios de muito boa fé em sua declaração de paz conosco. São pessoas sem religião ou conhecimento de Deus, mas são confiáveis. Aprendem rápido, são inteligentes e justos. Peregrinos e Pokonokets selaram sua amizade com uma refeição. Com o tempo, essa será uma celebração que qualquer americano reconhecerá. Ação de graças. O sucesso dos colonizadores iniciou um período de prosperidade e rápida expansão. De Jamestown e Plymouth, seus descendentes se espalharam pela costa atlântica. E outras dezenas de milhares de europeus cruzaram o Atlântico em busca de uma vida melhor. Em um século e meio, fundaram 13 colônias separadas. Em Jamestown, a agricultura se espalhou para o sul. Terrenos incultos se tornaram plantações a perder de vista. Irlandeses, alemães e suecos empurraram as fronteiras. Os holandeses levaram o comércio a uma pequena ilha da foz do rio Hudson. Primeiro chamada Nova Amsterdã, a ilha foi rebatizada para Nova York. Em poucas gerações, os colonos ficaram em média 5 centímetros mais altos do que seus pares ingleses. E seus filhos tinham 2 vezes mais chance de chegar à idade adulta. Eram 20% mais ricos e só pagavam 1/4 dos impostos.